Eu quero compartilhar com vocês aqui a palavra do Senhor. Estou abrindo aqui. Aleluia. Aleluia. Amém? Irmãos, quero compartilhar uma palavra que veio do coração do Senhor aqui para as nossas vidas. E eu queria dizer para você que eu acredito que o Senhor, Ele tem algo muito específico aqui nessa noite. Sempre tem, né, irmãos? O Senhor sempre tem algo específico para a nossa vida, nos cultos, quando nós nos reunimos. Mas eu estava ali atrás e eu quero dizer para vocês que não foi essa mensagem que eu preparei. Meu caderninho está aqui de prova. Vou deixar aqui no stand-by, quem sabe uma outra oportunidade. Mas eu estava ali, no cantinho ali, né, adorando ao Senhor. E eu descobri que o que eu tinha preparado foi mudado. Então, eu vou fazer aquilo que o Senhor me pede para fazer nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Samuel. E a gente vai passear aqui em alguns versículos. E aí, na hora que eu for ler, eu vou falar para vocês. Mas eu quero começar ali em 2 Samuel 17. Aqui, irmãos, esse capítulo, ele vai começar a contar o trecho da história aonde Davi enfrenta Golias. Eu acredito que todos vocês aqui, até os meninos aí mais novos, já devem ter escutado essa história. Principalmente, né, até mesmo porque na salinha das crianças é uma das coisas, das primeiras histórias que a gente vem contar para as crianças ali do desafio de Davi com Golias. A verdade, eu vou fazer aqui uma retrospectiva bem rápida, só para a gente poder entender aqui aquilo onde o Senhor quer que a gente chegue nessa noite, tá? A gente sabe, né, que o profeta Samuel, ele foi até a casa de Jessé, porque o Senhor o enviou para ungir o próximo rei de Israel, que tomaria ali o lugar de Saul, porque Saul já estava desobedecendo a Deus, desagradando a Deus, e já não era um homem mais temente ao Senhor, que consultava o Senhor. Então, por isso, o Senhor decidiu levantar outro rei para Israel. E ali Samuel vai até aquela casa, encontra ali os irmãos de Davi, né? Aqueles que serviam lá no exército, fortes, bem apresentados ali na sua aparência. E Samuel vai lá para poder ungir. E aí Samuel já chega lá, né, batendo o olho e fala: será que é aquele ali? Será que é esse? Né, eu acho que enquanto maior, mais forte, Samuel falava: eu acho que é aquele. E ali o Senhor, né, ele fala para Samuel que não era nenhum daqueles, né, que não era para Samuel se atentar à beleza, mas sim ao coração. E Samuel pergunta, né, se não tinha um outro filho que não estivesse ali, porque não era nenhum daqueles que estavam ali apresentados. E aí Jessé falou: não, eu tenho um que está lá no campo, né, um menorzinho e tal. Fala ali as características de Davi e aí manda chamar. Quando Davi vem, Samuel escuta a voz do Senhor e ali Samuel descobre que Davi era aquele que substituiria Saul. E ali Davi, ele é ungido, né? E a gente conhece muito a história de Davi. Davi se tornou rei, passou por várias coisas. E antes de se tornar rei, né, uma das primeiras coisas aqui que vai aparecer depois aí dessa passagem que fala da escolha de Davi, é sobre o desafio de Golias. Golias estava ali, né, oprimindo o povo.
Ele estava vindo mesmo contra o exército para aniquilar, para matar, e era um gigante mesmo, era um homem muito grande, de muita força, e não tinha nenhum do exército que conseguia vencer Golias. E os irmãos de Davi haviam sido ali enviados para a guerra, e Jessé pede Davi para ir, para levar algumas coisas para os seus irmãos, para se alimentar ali, e para ver, para ter notícias de como estavam as coisas. Davi é enviado ali a seus irmãos, e quando ele é enviado, ele ouve a notícia de que havia um gigante, e que esse gigante queria acabar com todo mundo, e que todo mundo estava com medo. E quando Davi escuta isso, ele fala: eu vou enfrentar esse gigante. Pensa, as pessoas olhando para ele, falando: você vai enfrentar esse gigante? Você vai morrer. Primeira pisada que ele te der, você vai morrer. Ele vai te matar. E aí começaram, né? Ele: não, eu vou. E ele insistindo. Estou resumindo, tá, irmãos? Para você poder entender. E ali ele decidiu ir. E foi, e aí colocaram uma armadura nele, que era bem maior do que ele. E ele: não, tira isso, eu não vou não. Eu vou com aquilo que eu tenho, que é minha funda e as pedras. Irmãos, pensa aquele povo olhando para Davi. Baixinho, não era forte, com uma funda e algumas pedras. Irmãos, loucura. O povo falou: loucura esse menino, eu não sei aonde que ele está com a cabeça. Ele vai enfrentar esse gigante. Na hora que ele chegar lá, a primeira coisa que vai acontecer, esse gigante vai dar uma pisada nele, ele vai cair duro e vai morrer. Irmãos, mas Davi foi. Ele foi com a funda e foi com as pedras. E quando Davi ele chega ali diante de Golias, a palavra diz que Golias começa a zombar dele. Fala com ele: você vem contra mim? Com pedaços de pau, de pedra, acaso eu sou um cão, eu sou um bicho, para você vir? Mas antes disso, irmãos, antes dele enfrentar Golias, Davi ele cuidava das ovelhas do rebanho do seu pai. E já veio o urso, e já veio o leão, atacar aquelas ovelhas, e Davi, ele defendeu as ovelhas do pai dele. Davi, irmãos, ele sabia quem ele era. E também ele sabia quem estava com ele. Esse era o total diferencial de Davi para aqueles outros soldados que estavam lá. E aí, Davi se encontra com Golias, vai diante dele, com a funda, com as pedras, e lança aquela pedra sobre Golias. A pedra pega no meio da cabeça de Golias. Ele cai e morre. Irmãos, eu estava ali no meu cantinho, e essa palavra veio ao meu coração, e o Senhor, Ele me fez uma pergunta, e eu preciso dividir essa pergunta com você. Qual é o gigante que hoje você está enfrentando? O que tem aparecido diante de você, que às vezes tem feito você tremer suas bases? Nessa noite, mais uma vez, irmãos, eu estou aqui para lembrar você de quem você é. Porque, irmãos, às vezes a dificuldade ela vai vir, a adversidade ela vai vir, a dificuldade ela vai vir, mas essa dificuldade, essa adversidade, esse gigante, ele vai ficar mais fácil de vencer se nós souber quem nós somos, qual estratégia nós devemos usar e quem está conosco. E essa noite, irmãos, o Senhor, Ele quer me lembrar, Ele quer te lembrar
de quem você é, de que você é um escolhido, de que você foi chamado, de que você foi levantado, que no meio lá de todos, Ele te ungiu, Ele te escolheu, porque Ele não olhou sua aparência, mas Ele olhou seu coração. E essa noite eu quero te dizer, se há um gigante, se há algo na sua vida que você veio e está tentando enfrentar e não está encontrando saída, eu quero te dizer nessa noite que o Senhor, Ele quer te dar estratégia para você vencer esse gigante. A estratégia de Davi ali, irmãos, foi aquela funda, foi aquela pedra, porque o Senhor queria que a glória fosse dada a Ele. Irmãos, fácil seria se aquele exército se unisse contra aquele gigante, lutasse e o vencesse. A glória seria do exército, porque treinou, porque tinha habilidades, porque eram fortes. Mas o Senhor quis usar aquele menino sem sequer uma armadura, com uma funda e algumas pedras, simplesmente para provar que não depende da sua força, não depende de você, mas se Ele estiver com você, você não precisa de temer gigante algum. Irmãos, nós temos vivido numa sociedade, temos vivido uma vida que as coisas vêm espremendo realmente a gente. E se nós não tivermos fé, irmãos, nós vamos arregar. Se nós não tivermos fé, nós vamos paralisar. Se nós não tivermos a certeza de quem nós somos, daquilo que o Senhor nos chamou e das estratégias que o Senhor tem colocado na nossa mão, irmãos, nós vamos ficar paralisados e nós não vamos conseguir chegar naquilo que Deus quer para nós. Às vezes nós pedimos tantas coisas para o Senhor em oração. Nós pedimos tantas coisas para o Senhor e às vezes quando nós chegamos diante daquilo e junto com aquilo que nós pedimos vem as dificuldades, nós às vezes temos medo. Irmãos, isso é normal. Às vezes, um emprego, vem uma dificuldade, vem um gigante para você vencer. Irmãos, quem não tem gigante aqui para vencer todos os dias? Mas quem tem saído vitorioso nisso? É o gigante ou é o Davi? Porque se Davi não tivesse certeza de quem ele era, não tivesse certeza da estratégia que Deus tinha dado para ele, que era aquela pedra e aquela funda e aquelas pedras, se ele não tivesse certeza de que o Senhor havia chamado, havia escolhido ele, e que aquele gigante era um processo que ele precisava passar para chegar até onde ele precisava chegar. Porque a palavra diz que Saul, ele ofereceu uma recompensa para quem acabasse com aquele gigante, para quem acabasse com Golias, porque Golias estava oprimindo o seu povo. E ele ofereceu a mão de uma das filhas dele em casamento. E Davi foi, porque era através disso, Davi ia caminhando, ia chegar no propósito de se tornar o próximo rei de Israel. É lógico que não foi ali, Davi passou por muitas coisas antes de chegar ao trono. Mas isso não é história para agora. O que eu quero dizer aqui nessa noite é, irmãos, o que tem tentado te parar? Ontem eu conversava com uma pessoa e ele me falava de uma enfermidade que a mãe dele tem. E eu falei assim, olha, tem coisas que a gente passa, que a gente realmente às vezes vai ter que tomar um remédio, né, irmãos, para melhorar, porque a gente também tem que entender que os remédios, Deus deu sabedoria para médicos, deu sabedoria para os farmacêuticos que estudam, que fazem as fórmulas dos remédios para poder, né, amenizar ali alguns sintomas que nós temos, para curar algumas doenças que nós temos. Mas existem algumas doenças, irmãos, que eu creio que é só o Senhor que pode curar. E ainda ali eu falava para essa pessoa, eu falava assim, olha, eu creio que a sua mãe pode ser curada. Porque o Senhor, quando Ele morreu naquela cruz, Ele levou sobre Ele todas as enfermidades. A palavra do Senhor diz isso.
Não foi só a gripe, a hemorragia. Foi todas as enfermidades. E todas as enfermidades, essa enfermidade da sua mãe, ela está no meio. E eu creio, porque, irmãos, o que faz o milagre acontecer é o tamanho da nossa fé. Todas as vezes, irmãos, que a gente se depara com Jesus, encontrando com uma pessoa e perguntando, ele pergunta: você quer ser curado? Sabe por quê, irmãos? Porque após a cura, você vai ter uma vida transformada. Você vai precisar tomar uma posição diante daquilo. Então ele pergunta: você quer ser curado? Porque após a cura, certamente você vai precisar se posicionar. Então, essa noite, o Senhor te pergunta: que gigante é esse que tem te causado medo? Que gigante é esse que às vezes tem te paralisado? Que gigante é esse que tem te preocupado? Será que esse gigante é maior do que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus? Mas às vezes, irmãos, vai ser necessário nós buscarmos estratégias no Senhor. Assim como Davi tinha aquela funda e tinha aquelas pedras, o Senhor tem estratégia para poder você vencer esse gigante nessa noite. O Senhor tem estratégias. Às vezes o gigante é uma incredulidade. Às vezes o gigante é uma falta de compromisso. Às vezes o gigante é um pecado que você precisa vencer, que às vezes você não está conseguindo lidar com aquilo, e às vezes você precisa até confessar e pedir ajuda. Às vezes o gigante pode ser uma tarefa muito difícil que você tem que executar, que você não sabe nem como que você vai fazer. Às vezes o gigante é você tomar uma decisão e decidir viver 100% para Deus, ao invés de ficar barganhando. Hoje eu estou na igreja porque eu preciso, amanhã eu não estou porque eu já consegui. Eu não sei qual que é o seu gigante, mas eu sei que essa noite o Senhor quer te dar uma estratégia para que não tenha nenhum obstáculo entre você, Ele e o plano que Ele tem para a sua vida. Amém, irmãos? E eu quero orar com você nessa noite. Se levanta do seu lugar, porque nós vamos investir aqui o restante do nosso tempo em oração. Pode vir até a frente. Juliano, vem aqui com os meninos, por favor. Irmãos, e nós vamos orar. Às vezes Deus está colocando algo grande na sua mão, uma responsabilidade grande na sua mão, e você não sabe como fazer. Às vezes você está com medo. O Senhor tem te chamado, o Senhor está contando com você, e aí às vezes você tem ficado com medo, porque a responsabilidade é grande demais. Mas eu quero te dizer que nada vai vir na sua mão, se o Senhor já não estiver te capacitando para administrar. Sabe, irmãos, essa noite, quando eu estava ali, o que o Senhor falava no meu coração é: lembra eles mais uma vez de quem eles são. Irmãos, nós somos primeiramente filhos de Deus. Se todos nós aqui já aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, o que nós somos? Somos filhos de Deus. E todos aqueles que estão no Senhor, que estão ligados ali naquela videira como ramos, se nós estamos permanecidos neles, juntos dele, unidos com eles, nós não vamos morrer, porque nós somos sustentados por Ele. Então, irmãos, olha, eu sei de uma coisa: Jesus está voltando, e você vai ouvir constantemente em cima do altar falando isso. Parece até coisa de mãe que fica falando toda hora a mesma coisa para o filho. Mas não é coisa de mãe, não, é coisa de pai, para você lembrar todos os dias. Quando você acordar, lembra todos os dias: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu preciso fazer o que é certo, porque eu não sei se é hoje. Eu não sei se é daqui 1 minuto. Eu não sei se é agora. Então eu não posso esquecer. Todo dia, toda hora eu estou no meu serviço. Jesus está voltando. Esse dia eu estava falando com o Austin. A gente estava conversando assim: gente, a gente precisa comprar um carro, porque a gente precisa trabalhar, e as coisas estão tudo tão caro, irmãos. Está tudo tão difícil no nosso país hoje. E aí eu falei com ele assim: Austin,
É lógico, a gente tem que fazer as coisas com muita consciência, né? Aí eu falei assim, não, a gente pega, né, o negócio lá para fazer 60 vezes. 5 anos, eu nem sei se Jesus vai ter voltado, eu vou ter acabado de pagar esse carro. Mas é isso, irmãos. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar, Jesus está voltando. Até para comprar um carro, eu penso, Jesus está voltando. Eu não posso esquecer que Jesus está voltando, porque quando eu lembro que Ele está voltando, eu preciso entender que eu preciso voltar para Ele. Porque se eu não estiver nele, se eu não estiver ali como aqueles ramos na videira, ligado nele, eu vou ficar para trás. E essa noite, irmãos, o Senhor te pergunta, que gigante é esse? Que gigante é esse que às vezes está tirando o seu sono, está tirando o seu tempo, às vezes, com o Senhor, porque você está preocupado? Que gigante é esse que tem tornado, às vezes, você e o Senhor, e ali tem um abismo no meio de você e do Senhor, da sua intimidade com o Senhor? Que gigante é esse nessa noite que você precisa enfrentar? Que gigante é esse que tem oprimido o povo de Deus? Que gigante é esse que tem tentado fazer o povo de Deus desistir? Que gigante é esse que tem tentado fazer o povo de Deus retroceder? Porque, irmãos, de uma coisa eu tenho certeza: o que o Senhor tem para mim e para você é um lugar de paz, é a vida eterna, é promessa e vai acontecer. Nós só não sabemos quando. Mas que gigante é esse que tem te impedido, que tem tentado, que tem tirado a sua paz, que tem deixado você preocupado? E agora, nesse momento, eu quero que você ore ao Senhor, irmãos, e ore com fé. E eu te pergunto, que gigante é esse que não pode ser vencido pelo nosso Deus? Será que há alguma coisa na face dessa terra que possa vencer o nosso Deus, irmãos? Será que há algo que é tão grande assim que o Senhor não consiga fazer? Sabe por que às vezes está difícil? Porque talvez você está tentando sozinho. Sabe por que está difícil? Porque às vezes você está achando que você tem que vestir aquela armadura que nem serve em você, uma roupa que nem é sua, você poder ir lá tentar resolver a pendência aí com esse gigante. Mas eu quero te dizer nessa noite que cada gigante, cada um pode ter o seu gigante, mas a sua estratégia é única, porque o Senhor vai entregar essa estratégia na sua mão. Porque o gigante que às vezes vem sobre a minha vida não pode ser vencida com a mesma arma que o seu gigante vai ser vencido. Porque o gigante não é o mesmo. Então eu não posso falar para você como você vai fazer, mas o Senhor, seu Deus, que conhece todas as coisas, que conhece a sua vida e também conhece esse gigante que está tentando te assolar, Ele sim sabe de todas as coisas e Ele vai fazer você vencer. Então nessa noite, começa a falar com o Senhor. Ora ao Senhor aí, irmãos, com fé. Ora ao Senhor com fé. O que tem te angustiado? O que tem feito você andar preocupado? Às vezes até sem tempo de falar com o Senhor, de tão preocupado, às vezes com medo. Às vezes, irmão, Davi por algum momento pode ter tido medo, mas quando ele lembrou que o Senhor estava com ele preferiu obedecer e ir fazer aquilo que o Senhor estava mandando ele fazer. Irmãos, eu quero te dizer nessa noite que o Senhor, Ele vai te dar estratégias, irmãos. Mas você precisa abrir o seu coração para Ele. Você precisa falar para Ele: ô Senhor, é assim. A gente às vezes tem mania de falar assim: Deus está me vendo, Deus sabe do meu coração, sabe mesmo, está te vendo mesmo. Mas às vezes é necessário você falar, irmãos. É necessário você abrir a boca. É necessário você dizer para Ele, com todas as letras, aquilo que você tem passado. É necessário você dizer para Ele, às vezes, que você está com medo: ó Deus, eu estou com medo, tira esse medo do meu coração. Ó Deus, eu estou oprimido, me ajuda. Ó Deus, eu estou cansado, alivia minha alma. Ó Senhor, em nome de Jesus, Deus. Ó Pai, nessa noite, Pai, eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos aqui em suas mãos.
Senhor, eu não sei, ó Deus, o que cada um deles, ó Pai, tem passado. Às vezes, ó Pai, o diabo tem usado, Pai, tantas mentiras, Deus, e tem tentado enganar o seu povo, Pai. Tem tentado enganar aqueles que são seus, assim como semana passada foi nos ensinado aqui. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, através do seu Espírito Santo nessa noite, vai trazendo para eles a estratégia, Pai. Vai trazendo para eles coragem, vai trazendo para eles ânimo, vai trazendo para eles clareza, meu Pai. Vai trazendo para eles a certeza de que eles foram escolhidos, de que eles foram chamados. Irmãos, eu quero te dizer, se o gigante se levantou naquele dia porque tinha um para vencer ele, só vai levantar um gigante na sua vida porque o Senhor já sabe que você vai vencer, porque nele você pode todas as coisas. Então comece a pedir o Senhor nessa noite. Comece a pedir o Senhor nessa noite, irmãos. Nada vale a pena. Nada nesse mundo vale a pena. Aquilo que vale, irmãos, é o que é eterno. É para onde o Senhor vai nos levar. Então não deixe que nada nessa terra te impeça de chegar no propósito de Deus para a sua vida. O Senhor está te levantando novamente nessa noite. O Senhor está te levantando, ali como Ele levantou Davi naquele dia. Comece a se lembrar aí, ó, do dia que o Senhor te escolheu, do dia que o Senhor te chamou, do dia que você sentiu aquele amor no seu coração e você disse que você ia servir Ele de todo o coração, que você ia entregar sua vida para Ele verdadeiramente. Lembra desse dia? Ele está com você, Ele nunca te abandonou. Ele quer estender as mãos para você e quer fazer você vencer esse gigante. Ele está estendendo a mão para você nessa noite, irmão. Às vezes o gigante na sua vida é um posicionamento que você precisa ter. Irmãos, e tomar decisão, se posicionar não é fácil. Mas o Senhor vai te dar estratégia nessa noite de como você vai fazer, irmãos. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era. Oh, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade aqui nessa noite. Tenha liberdade aqui nessa noite, Espírito Santo de Deus. Tenha liberdade aqui nessa noite para operar conforme a sua vontade. Mostre para os seus filhos que eles venham sair daqui com a certeza oh Jesus, que eles venham sair daqui com a certeza, Pai, de que o Senhor está com eles, Deus. Que eles venham sair daqui com a certeza, Deus, de que o Senhor estendeu a mão para eles mais uma vez, Senhor. Que eles venham sair daqui com a certeza, Pai, de que o Senhor é um Deus que perdoa, Senhor. Que o Senhor é um Deus que corrige, que o Senhor é um Deus que ama. Porque enquanto nós estamos aqui ainda, irmãos, há tempo de conserto, irmãos. Há tempo de conserto, irmãos, ainda há tempo. E é por isso que o Senhor tem sido constante em falar às vezes a mesma coisa. Eu estou vindo, eu estou voltando, eu estou vindo, eu estou voltando. Para mim e para você lembrar. Oh, Jesus. Que nessa noite os seus filhos, Pai, venham ter a alegria da salvação, Senhor. Que eles venham ter a alegria da salvação e a certeza de que eles são filhos amados.
de que o Senhor está pronto a estender a mão e ajudar a cada um deles a resolver e a vencer, Pai, esses obstáculos, Pai, que tem surgido, que tem vindo para trazer desânimo, que tem vindo para fazer desistir, que tem vindo para enfraquecer, que tem vindo para afastar. Oh, Espírito Santo de Deus, eu repreendo agora aqui todo espírito maligno, Pai, que tem sugado as forças dos seus filhos, que deitam para dormir e já acordam cansados, meu Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, se tem alguém aqui neste lugar que tem deitado pela noite e acordado pela manhã já cansado, Deus, Pai, eu repreendo todo espírito maligno que tem sugado, ó Pai, tentado sugar as energias, as forças, ó Pai, dos seus filhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que todo medo, Deus, que toda incerteza, Deus, Pai, toda estratégia que o diabo tem colocado na vida dos seus filhos, Deus, que tem às vezes encontrado estratégias, Pai, para entrar na vida dos seus filhos sorrateiramente, para que cada um de nós não perceba, Deus, que nós venhamos estar com os nossos olhos espirituais abertos e conseguir entender as armadilhas, os gigantes que Satanás tem tentado colocar na nossa vida para nos parar, para nos oprimir. Pai, que haja salvação, que haja salvação sobre as nossas vidas, que haja salvação sobre os nossos lares, que haja salvação sobre os nossos familiares, meu Pai. Senhor, eu peço ao Senhor que neste momento entre em cada lar, entre aqui, Deus, em cada casa, alcance agora, Deus, cada familiar, Deus, aqui representado, meu Pai. Vai tirando agora, Pai, tudo aquilo que o diabo tem tentado colocar dentro dos lares, toda falta de diálogo, toda discórdia, toda mentira, todo falso ensino, tudo aquilo que o diabo tem tentado lançar dentro das casas, tem lançado dentro das famílias, tem lançado nos casamentos, tem lançado nos relacionamentos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus, que o Senhor venha selar aqui nessa noite, Pai, essa palavra e a vida de cada um dos seus filhos, a vida de cada um de nós aqui, meu Pai. Que nessa noite você saia daqui fortalecido, que nessa noite você saia daqui renovado, que essa noite você saia daqui com a certeza que o poder de Deus está sobre você e que não há nada que venha sobre a sua vida que o Senhor não possa destruir. Algo grande acontecerá. Em nome do Senhor Jesus, que nessa noite a sua casa, a sua vida, a sua família seja alcançada. Que o sangue do Senhor que foi derramado naquela cruz venha sobre a vida daqueles que são seus, daqueles da sua casa, daqueles da sua família, sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou a Cristo e gostaria de aceitar? Ou que andou nos caminhos do Senhor e se desviou e gostaria de fazer uma oração voltando para a presença do Senhor? Se tiver, vem até aqui à frente que eu quero orar pela sua vida. Se todos já tiverem aceitado, se todos já estão reconciliados, aleluia, irmãos. Mas se você sente no seu coração que você precisa fazer essa oração, vem até aqui à frente que nós vamos orar com você. Amém?
Aleluia, irmãos. Então que todos nós venhamos permanecer firmes naquilo que nós já sabemos. Irmãos, não deixe que as circunstâncias, que os gigantes, que as adversidades da vida venham te entristecer, venham te paralisar, ou venham te pedir de viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém, irmãos? Amém?